Quando eu li já estava na segunda aula. Pessoal, página 17, correção, tarefinha de física. Gosto de ver essa expectativa de alguns alunos em relação às questões. As questões boas aqui mesmo. Suponha um carrinho de supermercado movimentando-se horizontalmente. Se um pacote de açúcar for colocado verticalmente sobre ele, o que acontecerá com sua velocidade? Então vamos lá, tinha lá um carrinho de supermercado movendo-se horizontalmente. Se ele não falou nada, tem que supor que tem uma certa velocidade constante. E não tem ninguém empurrando o carrinho. Se tivesse alguém empurrando, teria uma força resultante, teria aceleração, a velocidade estaria aumentando. De repente alguém pega e joga um pacote de arroz verticalmente em cima do carrinho. Mais um pacotezinho ali, açúcar, arroz, sei lá o que quiser. O que será que acontece com a velocidade depois desse fenômeno? Quantidade de movimento inicial é igual, podemos dizer que o carrinho e o pacote ali eram um sistema isolado, um faz força no outro, mas não tem nenhum agente externo. M vezes V inicial é igual M vezes V final do carrinho mais M vezes V do pacote. Concorda comigo? Se o pacote entrou junto dentro do carrinho, eles adquiriram a mesma velocidade. A massa do carrinho é a mesma antes e depois, concorda comigo? Como é que vai ser a relação entre a velocidade inicial e a velocidade final? Eu posso colocar a massa o V em evidência. Está multiplicando, passa dividindo. M sobre M mais MP vezes V inicial é igual a V final. Essa é a conta que eu deveria fazer. A velocidade final é igual à inicial multiplicada por esse valor. Vocês aceitam que se esse valor for igual a 1, as velocidades não mudam? Se esse valor for maior que 1, a velocidade aumenta. Se esse valor for menor que 1, a velocidade... Quanto vai dar M que divide M mais MP? Menor que 1. Porque M dividido para M já daria 1. Eu estou somando um número ainda no M ali. Esse número dá menor que 1. Um número menor que 1 dividido pela velocidade, multiplicado por um número, dá um número menor que esse. Logo, eu acabei de provar matematicamente que a velocidade diminui. A velocidade diminui. A velocidade diminuirá para conservação da quantidade. Pode falar, né? Mas a questão não é uma quantidade de sentido, porque ele fala que o conserva a sua velocidade, vai ser a velocidade do pacote ou do carrinho. Legal? A velocidade diminuirá para a conservação do movimento. Deixa eu ver se eu concordo. Suponha um carrinho de supermercado movimentando-se horizontalmente. Então tá, o carrinho está se movimentando horizontalmente. Se um pacote de açúcar for colocado verticalmente sobre ele, o que acontecerá com a sua velocidade? Mas não, ele não falou de conservar nada, na verdade, ali, né? Então não tem jeito. Mas aí, ó, não pode, sabe por quê? Porque aí o cara não colocou o pacote verticalmente sobre o carrinho, o cara colocou assim. Beleza? Então o fato de ele ter falado que o pacote foi colocado verticalmente, então o pacote só poderia ter velocidade vertical na entrada do carrinho. Então não poderia ter quantidade de movimento horizontal. Ou seja, a gente poderia até pensar assim, de maneira mais simplista, ó, M vezes V antes é igual a M vezes V depois. Como a massa... Certo? Eu separei no carrinho mais o pacote ali, né, mas não era necessário. Poderia ser mais simplista ali e fazer bem direitinho. A velocidade diminuirá para a conservação da quantidade de movimento. Tranquilo. Poderias também ter tentado usar a tua intuição, né? Bota o elefante no carrinho. Certo? Só para ver. Meu Deus, não é possível que o carrinho continue com a mesma velocidade se o elefante sentou verticalmente no carrinho, né? Não poderia extrapolar o raciocínio para dar uma... Cuidado, a intuição às vezes falha, né? Nesse caso ajudaria. Exatamente, se o pacote de açúcar tivesse 2 toneladas, né, ia ser drástica a redução de velocidade. Uma nave espacial é constituída por estágios
Cada vez que um estágio é lançado fora, a nave adquire maior velocidade. Isto está de acordo com o princípio da gravitação universal. Da inércia, claro. Então é da independência dos movimentos. Como pode, né, cara, se essas matérias não estão sendo estudadas? Então, olha só, o foguete, cara, na verdade, ele tem vários estágiozinhos. Ele lança e começa a queimar o combustível do primeiro estágio. Na hora que ele está bem alto já, essa parte é abandonada e liga o foguete no próximo estágio. Aí começa a soltar foguinho aqui, ó. Aí depois que acabou esse combustível, solta aquele estágio e aí sim, a navezinha final. E se bobear ainda solta, sobra só a pontinha. Beleza? A grande imensa maior parte de uma nave espacial é combustível. Para cada quilo de objeto colocado em órbita, 4 quilos de combustível. Certo? E aí, galerinha, o que acontece a cada estágio? A cada estágio a massa diminui. E se a massa diminuiu, a velocidade tem que aumentar para a conservação da quantidade de movimento. Era a letra A. Show de bola. Questão 3. Considere a situação em que um homem e uma caixa repousam frente a frente sobre uma superfície horizontal sem atrito. Claro que o fato do sujeito estar em pé numa superfície sem atrito já é um absurdo. Mas tudo bem. Sabe-se que a massa do homem é 100 kg, enquanto a massa da caixa é 50. O homem está meio raquítico ali, peraí. Vou fazer um cara mais parrudo, largo. É puro músculo. Depois, num dado instante, o homem empurra a caixa, que passa a se mover em linha reta com velocidade de 8 metros por segundo. Rolou um empurrão, a caixinha de 50 kg começa a ir para lá com uma velocidade de 8 metros por segundo. Nestas circunstâncias, qual é o módulo da velocidade de recuo do homem após empurrar a caixa? Já que trata-se de um sistema isolado, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Antes do empurrão, qual é a quantidade de movimento do sistema? Zero, porque tanto o homem quanto a caixa estão parados. Após o empurrão, massa do homem vezes velocidade do homem, mais massa da caixa vezes velocidade da caixa, tem que dar zero. Qual era a massa do homem? A velocidade dele eu quero descobrir. Massa da caixa. Velocidade que ela adquire depois do empurrão? 8. 8 vezes 5, 40. 400 mais passa. Menos 400 igual a 100. V do homem. Está multiplicando, passa dividindo. V do homem menos 4 metros por segundo. Conclusão. O homem vai no sentido oposto. É isso que é o menos. E por que a velocidade dele ficou a metade da velocidade da caixa? Porque ele tem o dobro do peso, né? É isso aí, a caixa tem a metade do peso. Força, né? A força que a mão do homem faz na caixa é a mesma força que a caixa faz na mão do homem. Se é a mesma força e é o mesmo tempo de contato, então o cara que tiver mais massa vai acelerar menos. Só verifica a lei de Newton mais uma vez, né? Então a força de interação entre homem e caixa é a mesma. Como o homem tem a massa que é o dobro da caixa, para a mesma força vai acelerar metade só. Concorda comigo? Menos 4 metros por segundo. Quais era a ABCD? Em módulo ele pediu, né? Letra A. Muito bem. Cuidado, tá, gente? Só fazer M vezes V igual a M vezes V nesse caso tá perigoso porque tu perde informações importantes, tá? Então, cuidado. Essa história de M vezes V igual a M vezes V, o ideal é tu aplicar quando é o mesmo corpo, antes e depois, né? Aí alterou a massa, muda a velocidade. Quando são dois corpos, seria legal tu, via de regra, separar o corpo, que é o homem, do corpo, que é a caixa. Certo? Muito bem. Questão 4. Deixa eu incomodar outra pessoa aqui, com licença. Questão 4. A figura que segue representa uma mola de massa desprezível comprimida. Já fiz essa?
entre dois blocos de massas 1 e 2 kg, que podem deslizar sem atrito sobre uma superfície horizontal. O sistema está mantido inicialmente em repouso. Então tu vê, tinha lá o M1, uma molinha grudada no M2, inicialmente em repouso, V0 igual a 0. Num determinado instante a mola é liberada e se expande, impulsionando os blocos. Depois de terem perdido o contato com a mola, a massa M1 e M2 passam a deslizar com velocidades de módulos 4 e 2 metros por segundo. Então, peraí, depois que a mola se expandiu e caiu no chão, o corpinho 1 está com uma velocidade de 4 metros por segundo, então o corpinho 2 está com uma velocidade de 2 metros por segundo. Muita atenção para a pergunta. Quanto vale em quilograma-metro por segundo o módulo da quantidade de movimento total dos dois blocos? Quantidade de movimento do bloco 1 mais a quantidade de movimento do bloco 2, ele quer o módulo disso. Ele quer o módulo disso. O perigo dessa questão não é física. A física da questão é boba. O perigo é a interpretação de texto. Que questão ardilosa é essa? O cara que faz muito exercício, ele não faz nada. Ele simplesmente olha e responde 0 e vai para a próxima. Ele não faz conta. Beleza? O cara que está muito fera em física. Mas é uma questão que vale a pena a gente fazer ela com mais carinho, para a gente entender porque a resposta poderia ser instantaneamente 0, sem qualquer tipo de cálculo. Por tratar-se de um sistema isolado, QI, corpo 1, antes, corpo 2, antes, é igual, massa do corpo 1, velocidade do corpo 1 no fim, massa do corpo 2, velocidade do corpo 2 no fim. Como no início, corpo 1 e corpo 2 estão parados, dá 0 na esquerda, só por isso que está dando 0 na esquerda. Massa do corpo 1 kg, concorda? Velocidade do corpo 1, 4, mais massa do corpo 2, 2 kg, velocidade. Se eu disse que para lá é 4, eu estou proibido de dizer que para lá é 2. Menos 2. 0 igual 4 menos 4. Ah, não sei porque eu estou fazendo isso. Pô, claro que 0 tem que ser igual a 0. Pelo amor de Deus, se o lado esquerdo deu 0, não preciso calcular o direito, só vou fazer a prova real. Isso não significou nada, na verdade. Se nós quiséssemos calcular a quantidade de movimento do A, MAVA, se eu quiser calcular a quantidade de movimento do B, claro que após a mola ter sido solta, né, porque senão era 0. Qual é a quantidade de movimento do A? A massa dele é 1 e a velocidade dele é, que dá 4 kg metro por segundo. Quantidade de movimento do B? A massa é 2 e a velocidade é, dá em módulo 4 kg metro por segundo. O risco era não esquecer que era vetorial, fazer 4 mais 4, 8. Esse era o maior risco, eu acho. O problema é que a quantidade de movimento do corpo B, do corpo 2, é para a direita. E a quantidade de movimento do corpo 1 é para a esquerda. Quanto é que é a soma desses vetores? Quanto é que é o Q total? 0. E a gente já sabia desde o começo que ia ser 0. Tá aqui, ó. Q do A mais Q do B é igual ao inicial, 0. Eu não precisava ter feito a conta, na verdade. Era só pensar mesmo. Era só pensar. Mas eu confesso que a pergunta, se o cara não interpretar a pergunta direito, né, vai dar problema. Módulo de 0, 0. Bonita essa questão. Era a interpretação de texto. A Fafá ali que estava mais responsável pela questão. Se tu errou, culpa da Fafá. Sacanagem, tô brincando. Nada a ver com a vida. Esquece. Grande bobagem. Fafá baixinha, mas é endiabrada, meu querido. Depois nós vamos lançar um funk aí. Eu e a Fafá já fizemos uma apresentação de funk pro terceirão. Tati Quebra-Barraco estava tocando. E eu vou... Hã? Pois então, mas é final de ano, é o momento exato, porque imagina se no começo do ano desse funk pra vocês, como é que eu vou ter respeito de vocês depois disso? Certo? Tem que ser no último dia de aula mesmo. Certo? O terceirão ganhou porque eles são um pouco mais maduros, eles já conheciam a gente, né? Eu e a Fafá, a gente gosta muito de baile funk. Quando a gente vai pro Rio, tá?
O circo voador é pouco pra gente, a lapa fica pequena. Samba, não é samba não, vamos no funk, circo voador pegando fogo. A fazinha é quietinha, baixinha, mas é endiabrada, já aviso. Depois tu vai ver. Então olha só, era isso a tarefa? Só isso? Questão 5. Ah, não, aqui minha página tá. Eu rasguei a página para fazer explicar porque o avião voava, galera. Lá na página 17, então, exercício 5. Quer explicar pra gente também? Vou explicar. Vocês querem saber por que o avião voa? Vamos explicar. Esse bobear eu até já fiz algum comentário assim, mas é que é interessante mesmo. Ao vestibular cobra essa noção. Vou fazer a questão 5, que é muito divertida também, e vamos explicar o voo do avião. Então, olha só, página 17, questão 5. Suponha que o esquilo do filme A Era do Gelo... Não sei. Seria muito legal. Suponha que o esquilo do filme A Era do Gelo tenha desenvolvido uma técnica para recolher nozes durante o percurso para sua toca. Ele desliza por uma rampa até atingir uma superfície plana com velocidade de 10 metros por segundo. Uma vez nessa superfície, o esquilo passa a apanhar nozes durante todo o percurso, deslizando e catando nozes. Todo o movimento se dá sobre o gelo, de forma que o atrito pode ser desprezado. A massa do esquilo é 600 gramas e a massa de uma noz é 40 gramas. Mas eu duvido, cara, que esse sujeito aqui não foi obrigado pelo filhinho de 4 anos a assistir 13 vezes a Era do Gelo, 1, 2 e 3 na sequência. Aí vai sair uma questão dessa, né, cara? Fica puto, meu Deus, Era do Gelo de novo, filhinho. Ah, que legal, vamos lá. É sortudo, porque eu fui Teletubbies e Xuxa, cara. Pelo amor de Deus. Eu fiz a cagada de comprar um VHS ainda, não era nem DVD, era VHS da Turma da Xuxa. Pelo amor de Deus, cara. Eu queria mofar aquele negócio, queria que pegasse fogo. E aquela porcaria funcionava na outra vez. Pela madrugada. Jacarezinho, os patinhos, só não é pior que Teletubbies, é que Teletubbies é fazer mal pra criança, né, cara? Aquilo deve dar alguma síncope nervosa, deve dar um problema no cérebro da criança. Não façam isso com as crianças de vocês. Teletubbies, não. Então tá ali esse esquilinho, ó. Ele vem, chegou aqui embaixo com uma velocidade de 10 metros por segundo e sai recolhendo nós. Trata-se de um sistema isolado, QI igual a QF. M vezes V do esquilo antes de apanhar as nozes é M vezes V do esquilo após apanhar nozes. Qual é a velocidade do esquilo após recolher 5 nozes? Qual era a massa inicial do esquilo? 600 gramas. Velocidade inicial? 10 metros por segundo. Massa do esquilo após recolher 5 nozes. Quanto era cada noz? 40 vezes 5, 200 gramas a mais, vezes V. 6.000. Ah, galera, só para deixar claro, tá? Eu deixei em grama porque eu vou cortar grama com grama. Aí vai cortar, aí vai sobrar metro por segundo. 600 recebe o 800 que está dividido. V é igual, corta 2 zerinhos em cima e embaixo. 30, 15, 7,5 metros por segundo. O cara vai conseguir chegar no final da pista ainda com uma boa velocidade. Isso é por isso que eu fiz o comentário. Ó. Como é que transforma para quilograma? Divide por 1000, né? Eu dividiria por 1000 à esquerda e dividiria por 1000 à direita também, né? Por isso que eu fiz a observação de que eu cortei grama com grama e aí sobrou metro por segundo. Por isso que a velocidade sobe metro por segundo. Beleza? Mas boa colocação, que eu não poderia misturar massas diferentes de um lado e do outro nesse caso. Letra B. Calcule a variação da energia cinética do conjunto formado pelo esquilo e pelas nozes entre o início e o final da coleta das 5 nozes. Vamos pensar assim, qual era a energia cinética do esquilo antes de começar a recolher nozes? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Agora sim, se eu quiser em joule, eu vou ter que fazer em quilograma. 600 gramas dividido por 1000, 0,6 quilograma. Velocidade do esquilo, 10 ao quadrado. Energia cinética inicial do esquilo, 0,3 vezes 100. Energia cinética
cinética inicial do esquilo, 30 joules. Depois que o esquilo apanhou nozes, qual era a massa que ele adquiriu? Isso, obrigado, amigo. Homem desordem. Olha só. Quanto? Aumentou em 200 gramas, foi para quanto? 800 gramas, que eu substituirei 0,8. Depois que ele fez essa coleta, a velocidade foi para 7,5 ao quadrado sobre 2. A energia cinética após a coleta, 0,4 vezes 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25, 35, 36, 37. 35 vai 3, 49 com 3, 52, 5, 12 vai 1, 6, 5. Duas casas após a vírgula, deu 56,25. Eu vou multiplicar por 4, 5, 6, 2, 5 vezes 4, 20 vai 2, 8, 9, 10 vai 1, 24, 25 vai 2, 20 mais 2, 22. 3 casas após a vírgula, deu 22,5 joules a energia final. Mas ele não pediu a energia final inicial, ele pediu a variação da energia cinética. E variação é final menos inicial. Essa foi a final, essa foi a inicial. 22,5 menos 30. A variação da energia cinética ficou menos 7,5 joules. Esse menos indicando que houve a perda de energia, né? Com certeza relacionada à desaceleração que ele sofreu. Se houve perda de energia, é porque houve algum tipo de trabalho. Que trabalho foi esse? Quando a noz parada era recolhida por ele, para que a noz adquirisse a velocidade dele, a noz tinha que fazer uma força contrária ao movimento, enquanto ele fazia uma força a favor do movimento em cima da noz. Ou seja, a força que ele usava para acelerar a noz, vezes a distância, né, que a noz se arrastava enquanto era acelerada, é que fez a perda de energia acontecer. Bonitinha essa questão. Muito bem. E agora sim, acabou a tarefinha? Eu quero fazer uma discussão bem rápida sobre choques mecânicos ou colisões para passar a tarefinha e ser finito. Vai ser bem rapidinho. Ah, o avião, meu Deus, o avião. O amigo perguntou, né? Eu achei muito legal a maneira como o aluno fez a pergunta, porque ele foi muito honesto na pergunta dele. Ele, professor, pô, o avião é mais, né, ele é mais pesado do que o ar, como é que voa essa porcaria, cara? Como é que voa essa monte de avião? E essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, o balão de ar quente, é óbvio porque ele voa. O balão de ar quente flutua pelo mesmo motivo que um barco flutua na água. É o mesmo princípio físico. Absolutamente a mesma coisa. Nós vamos aprender isso muito melhor no que vem, né? É o princípio de Arquimedes, o famoso empuxo. Mas a ideia do avião é outro nível, cara. A ideia do avião ela tem um outro nível. Por que está caindo? Peso, gravidade, massa atrai massa. Por que não fica perfeitamente reto? Por que ela fica um pouquinho ainda levantada? Tá entendendo o que eu quero dizer? Ó? Não ficou perfeitamente assim, não está assim na vertical, né? Para ficar alinhado aqui, né? Ela está assim, né? Um pouquinho curvo. Por quê mesmo? Que forças estão se equilibrando aqui para dar esse joguinho de mola aqui? Ó? Tem um peso aqui, né? Será que é o ar que está sustentando a folha? Na verdade, se tu for ver, exige um certo esforço para dobrar a folha. Quando eu dobro a folha, os átomos que estão agarrados ali, né? Tu deforma a eletrosfera deles, né? Quando tu solta, ele quer voltar para a posição original, né? Então tu vê, o que está acontecendo aqui é um equilíbrio entre o peso da folha e as forças moleculares que compõem o papel, né? É algo que nós só vamos aprender numa matéria chamada Estruturas da Matéria, lá na metade da faculdade de Física ou Matemática. Então tu vê, né, uma coisa que nem na engenharia a galera estuda isso. É complexo esse fenômeno tosco que tu está vendo aqui do ponto de vista matemático. Mas a galera falou do ar, eu gostei da galera ter falado do ar. É importante tu saber que tem ar aqui e esse ar não está parado. Porque ar é gás e gás é um
monte de moléculas soltas se chocando umas com as outras. Ou seja, tem moléculas de ar agora aqui, de gás, né, oxigênio, nitrogênio, principalmente nitrogênio, se chocando contra o papel. Por que essas moléculas não empurram o papel para lá? Ah, porque desse outro lado também tem, né? Beleza? Imagina assim. Um monte de gente começa a atacar pedra em mim. A partir daquele ponto. Certo? As pedras começam a bater em mim. Tu aceita que se pessoas começarem a jogar pedra assim, ó, não contra o meu corpo, mas aqui, para atravessar na frente das pedras que vêm de lá, essa galera jogando pedra aqui pode amenizar as pedras que batem em mim? Aceitável essa ideia? Tem moléculas de gás se chocando aqui, né? E a mesma coisa aqui, né? E agora está praticamente em equilíbrio, tá vendo? Tudo bem? Eu vou atrapalhar essas moléculas aqui, ó. Oh. Ficou assim porque o papel deu uma dobradinha, tá vendo? Eu já desdobrei e já voltou. Mas levantou pelo motivo explicado. Que engraçado, né? A sensação que eu tenho é que se eu assopro era para derrubar. Não é isso? E tu viu, é o contrário, tá levantando, cara. Eu tô assoprando, tá levantando. Meu Deus, bateu na minha cara agora. Levantou tanto que bateu na cara. A asa do avião, ela tem que ser projetada de forma que a parte de cima tem um caminho mais longo para o ar do que a parte de baixo. Não estou enxergando a asa, professor. Aqui, ó. Beleza? O avião está aqui, estou olhando a asa dele ali para trás. Cara, é muito legal. Tu vai no laboratório, num túnel de vento, e tu joga uma fumacinha aqui, ó. Uma fumacinha, um filamento de fumaça. Ventiladorzão ligado lá, empurrando a fumaça bem certinho. A gente percebe o quê? Que essa fumacinha, a gente tinge ela de azul, amarelinho, ela se separa em duas correntezinhas, uma por cima, outra por baixo. O que espanta a gente, cara, é que essas fumacinhas chegam juntas no final da asa. Como pode, cara, duas correntes de ar que se dividiram em duas, como pode uma ter percorrido uma distância maior que a outra? Tu consegue perceber que o ar que foi por cima teve que percorrer uma distância maior? Porque era mais curva a superfície superior da asa? Como explicar que elas chegaram e empataram a corrida chegando na parte de trás da asa juntos? Ah, porque a velocidade do ar na parte de cima da asa é maior que a velocidade na parte... E tem moléculas aqui se chocando, né? Como o ar está sendo assoprado com mais força na parte de cima, essas moléculas aqui vão ser atrapalhadas para se chocar contra a asa, né? Enquanto essas vão continuar batendo com intensidade embaixo da asa. É daí que o avião voa. A pressão embaixo da asa, estática, é maior do que a pressão em cima da asa. E a pressão em cima da asa diminuiu devido à velocidade do ar ser maior na parte superior da asa. Então é isso. Quando eu fiz isso aqui, ó, a velocidade do ar não estava maior na parte de cima da folha? É isso que dá sustentação ao avião. Beleza? Quando o cara vai decolar e quando ele vai aterrissar, como a velocidade do avião é menor, 200 e pouco, quase 300 por hora, a asa tem que ficar bem curvona, assim, ele abre os flaps aqui atrás, né? A asa fica bem curvona. Depois que já está a 900 por hora lá em velocidade de cruzeiro lá em cima, ele deixa a asa reta e até tira os flaps, a asa fica mais curtinha, para ter menos atrito com o ar. Certo? Que aí não vai precisar de tanta sustentação, já que a velocidade do avião é maior. Isso é muito louco, né, cara? É um princípio totalmente diferente. E embora eu já soubesse disso, né, no ensino médio, a folhinha foi um professor amigo meu que uma vez fez na minha frente, eu fiquei que raiva me deu. Eu pensei, meu Deus, como é que eu não faço isso há 5 anos nas minhas aulas? Certo? Uma coisa idiota que ensina tanto, né? Avião. Tá explicado o avião. Muito bom. Agora sim, o grande momento da aula. O momento mais importante da aula. Quanto tempo? 10 minutos é o que eu preciso. Pessoal,
para os futuros peritos. Essa aula é em homenagem aos futuros peritos de trânsito que apontarão os culpados nos acidentes. Não se esqueçam, a partir do mês que vem, cometer crimes no trânsito é jaula, vai pra cadeia. Ah, mas o senhor é réu primário, vai pra cadeia. Matou no trânsito, porque tá certo, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, mas Porque tá endireitando, o país tá endireitando. Então, nos outros lugares do mundo, tu matou uma pessoa no trânsito, matou uma pessoa, jaula. Né? Aqui no Brasil, não, mas não quis matar. Aí tem muita gente que já assassinou pessoa assim, sabia, né? Ah, Código Brasileiro, o cara não vai preso quando não atropela alguém mesmo, eu não gosto do fulano. Ah, tá ali o fulano, buf. Não, foi só eu perdi. Ah, mas claro, cara. Tu acha o quê? Bandido é bandido, cara. Ele vai lá e descobre uma falha na lei e usa a lei pra arrebentar a coisa. Isso já aconteceu enormes vezes. Tem uma história mesmo, que uma vez eu fiquei apavorado com o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, era muito honesto. E tava numa balada com um carro lá, aqueles carros de R$1 milhão, né? Dinheiro suado e honesto. E disse que estava na fila da balada. E aí ele não queria pegar fila, né? Porque pessoas milionárias e honestas não querem pegar fila. E deu uma discussão com uma mulher na fila da boate. Ele pegou o carro de milhares de reais, de milhões talvez. E aí matou a mulher com um carro branco. Tinha gente dentro, machucou um monte de gente. Deu uma merda do caramba. Certo? Não, dentro do carro, cara. As pessoas estavam dentro do outro carro. Ele pegou o carro dele e usou como uma arma. E tentou agrediu as pessoas. Uma delas faleceu, se não me engano, e a galera ficou machucada. Isso deu um rolo do caramba. E eu não lembro desse cara estar preso, não. Agora, não vai mais, teoricamente, agora, não interessa quem é a pessoa, matou no trânsito, certo? Se tiver alcoolizado mesmo, aí ferrou. Né? E é uma coisa interessante, tá com velocidade acima da média, cana, acima da permitida, ultrapassou pela direita, né? E matou alguém, é cana. Então é importante isso, é importante para a gente defender as pessoas honestas que obedecem às leis. Né? Os caras que não obedecem à lei têm que ser punidos severamente. Eu fico muito feliz. Pego bêbado, a multa agora vai ficar uma paulada. Né? Então é importante a gente comemorar esse tipo de avanço no nosso país. Agora olha só, galerinha, olha o que eu tenho para te comentar. Quando nós vamos trabalhar com colisões, a primeira coisa interessante de estudar são as fases de uma colisão. Toda colisão começa inicialmente com os objetos se aproximando, por isso fase da aproximação. Numa situação como essa, por exemplo, ó, só vai ocorrer a aproximação se a velocidade do B for menor que a do A, concorda comigo? Senão não tem aproximação nem choque. Depois da aproximação vai ter um momento onde os objetos se encostam. É a fase do contato. Depois que eles entram em contato, adivinha o que vai começar a acontecer com esses objetos que estão se chocando? Vão ficar deformados. Então é a fase da deformação. Tranquilo até aqui? E depois que eles deformaram, o que acontece? Eles vão voltar, né, pelo menos parcialmente, à forma original. Ah, mas espera aí que eles ainda não se desencostaram nessa parte. Eles só deixaram de ficar deformados ou tão deformados. Essa é a fase que nós vamos nos focar hoje. É a fase chamada restituição. Restituição. O que é restituir? Não é devolver? Né? Restituição do imposto de renda. É devolver o imposto de renda que tu pagou a mais do que deveria. Aí o Estado devolve dinheiro, como eu queria. Restituição é a devolução da energia que foi armazenada elasticamente em energia cinética. E depois que eles restituíram, eles começam a se afastar. Essa fase nem sempre está presente, a fase do afastamento. Será que pode grudar depois da batida? Certo? Pode grudar,
os objetos batem e grudam, aí não vai ter afastamento, eles vão continuar arrastando grudados, isso é muito comum acontecer. Para que os cientistas pudessem classificar os diferentes tipos desse tipo de situação ocorrer, colisões, os caras inventaram uma continha chamada coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é uma continha bem fácil de fazer. É tu pegar a velocidade de afastamento, obrigado, e dividir pela velocidade de A pro. Faz essa conta que tu vai poder tirar uma conclusão muito importante do tipo de choque que ocorreu. Pensa comigo, cara, qual é a melhor possibilidade para quando objetos se chocam? Pensa na bolinha. A bolinha perfeita. Aquela que quica de maneira perfeita. Eu abandono ela dessa altura. Qual é o limite? Na volta. Chegar na mesma altura. Lembra que a gente chegou a discutir isso? Que eu falei pra ti que soltar uma bolinha numa certa altura, ela bater no chão e voltar numa altura maior do que tu soltou, chama um padre. Viola as leis naturais. Concorda comigo? Aí a galera até questionou, eu pensei, não, galera, toma cuidado, tá? Eu não estou arremessando a bolinha contra o chão, aí ela pode voltar muito mais alto de onde eu arremessei. Eu larguei. Pensa, pô, se eu larguei a bola, ela vai bater no chão, vai fazer barulho, já não pode voltar onde eu larguei, porque parte da energia potencial gravitacional se transformou em sonora. Tudo bem? Mas se não houvesse perda nenhuma de energia, a bolinha voltaria para minha mão. Aceitável? O que tu tens para me dizer da velocidade com que a bolinha bateu no solo e a velocidade com que a bolinha voltou, desencostou do solo? Tem que ser a mesma, né, para ela poder ter voltado à posição original, né? Quer dizer que a melhor possibilidade para um choque é quando a velocidade de afastamento, obrigado pela participação, é igual à velocidade de... Logo, a melhor das opções é x sobre x igual a... Esse é o famoso choque perfeitamente elástico. Eu só sei exemplificar com uma opção, o choque perfeitamente elástico. Os choques das moléculas dos gases. Umas com as outras agora se chocando. Eu não estou nem escutando esse choque. É um choque perfeitamente elástico. Qualquer outro choque vai haver perda de energia. O choque perfeitamente elástico é o único em que a energia cinética inicial do sistema é igual à energia cinética. Todos os choques QI igual a QF. Todos. Mas o único que a energia conservada é no perfeitamente elástico. O que seria o antagonismo do choque perfeitamente elástico? Isso, inelástico. Inelástico é o choque que os objetos batem e grudam um no outro. Se eles grudam, qual vai ser a velocidade de afastamento? 0. E 0 dividido por um número qualquer dá 0. É o choque mais comum de aparecer porque ele é o mais fácil de resolver. O choque inelástico. Mas, se eu te disse que tem um choque perfeitamente elástico, E igual a 1, e o inelástico, E igual a 0, tu automaticamente pode supor que o choque parcialmente elástico, o E está entre 0 e 1. É os choques mais comuns, na verdade, de acontecer na realidade. Perde um pouquinho de energia, mas os objetos se afastam. Então aqui eu vou fazer um choque parcialmente elástico. Beleza? Choque parcialmente elástico. Mais um. Parcialmente elástico foi o choque. Todos os choques QI igual a QF. O que muda é a historinha do coeficiente de restituição. Tu pode dar uma lida na apostila até a página 22, mas a tarefa importante é tentar resolver a página 22. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Fala, criatura.